Graças a Deus Pai, em nome de Jesus, mais uma oportunidade de compartilhar a palavra de Deus para quem quiser assistir. Hoje, 24 de dezembro de 2025, gostaria de trazer uma mensagem sobre o Natal, sobre o nascimento de Deus Filho, o nascimento de Jesus. Para isso eu trouxe referência do Antigo Testamento, como também referências do Novo Testamento. Deus sempre verdadeiro e cumpridor da palavra dele. E quem é a palavra? A palavra é o nosso próprio Senhor Jesus, que ele se tornou carne para nos ensinar o caminho da vida, o caminho da salvação e o caminho que devemos seguir, porque ele também é o caminho, a verdade e a vida. Em Isaías capítulo 9, versículos 1 a 7, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, uma forma de chamar Jesus é Pai Eterno. Nossa, mas temos Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo. Sim, mas a palavra de Deus também chama Jesus de Pai Eterno, então vamos também chamá-lo de Pai Eterno. Inclusive, tem passagem bíblica, depois que Jesus ressuscitou, que ele chamou os apóstolos de filhinhos, de filhos. Então, não apenas isso, como também o apóstolo João, cheio do Espírito Santo de Deus, Espírito que habita Deus Pai, Deus Filho, e pode habitar cada um de nós, dizendo, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Então isso também está na palavra de Deus, está a palavra da salvação. Então o nosso Deus, ele também é o príncipe da paz, ele estenderá seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Para sempre. Então o reino de Jesus é um reino eterno, é um reino imperecível, é um reino em que todos nós devemos anseiar por estar nele. Então, dando prosseguimento à mensagem, vamos para Lucas capítulo 2, versículos 6 a 18. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz a seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado na manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Em Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12, o que eu gostaria de falar sobre essa passagem de Lucas é que, observem, nosso Senhor Jesus nasceu na manjedoura. Não foi num berço esplêndido, não foi em um local inacessível de algum grande milionário, do bilionário. Não, Deus o fez nascer numa manjedoura, humilde, simples, E mesmo assim aqueles pastores fizeram o quê? Conheceram do poder de Deus, da palavra de Deus, e foram com pressa ver Deus Filho, ver Jesus. Então, os olhos deles eram olhos o quê? Eram olhos que se mostraram olhos espirituais. Por quê? Porque tiveram a honra, a oportunidade de ver, inclusive, anjos de Deus, anunciando as boas novas. Em
Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, uma estrela indo adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Esses reis magos também, foram adorar o Senhor Jesus. Inclusive levaram presentes para ele. E observamos que eles também tiveram olhos carnais ou olhos espirituais para ir até Jesus. Tiveram fé, acreditaram, inclusive uma estrela foi adiante deles. E eles viram da glória de Deus em carne que veio, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, e o adoraram e o presentearam. Em relação a presente, é um presente para mim, cada um que pode assistir esse vídeo. Eu prego gratuitamente, eu sou um eco da palavra de Deus para falar um pouco mais da mensagem da salvação, por amor a Deus, por amor a Jesus, por amor a você, por amor a mim também, porque é muito bom poder compartilhar a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 4, versículos 13 a 25, saindo de Nazaré foi ver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Sim, em Isaías capítulo 9, o início da mensagem. Nós temos a mesma mensagem trazida aqui em Mateus capítulo 4. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindos da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Observamos que Jesus nasceu em carne, e observamos que ele esteve na Galileia, é falado na palavra de Deus e foi profetizado Galileia dos gentios, que era um lugar de passagem, um lugar que vários povos, inclusive estrangeiros, ali frequentavam. E observamos que mesmo Jesus tendo vindo em carne, para pregar as boas novas aos judeus, ele também é o salvador dos gentios, que somos nós. E mesmo pregando para os judeus, povos de todo mundo puderam observar as maravilhas do Senhor Jesus, como foi dito aqui, povos vindo da Síria e de outros lugares, e inclusive um lugar que já era habitado por pessoas de outras nacionalidades. Em João capítulo 1, versículos 29 a 51. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como um pombo e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Sim,
nosso Senhor Jesus ele batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo de quem? O Espírito Santo de Deus, que habita Deus Pai, Deus Filho, e que também pode nos habitar se estamos em comunhão com Deus Filho, a quem temos acesso a Deus Pai, que é o único mediador entre Deus e os homens, é o Deus Filho, Cristo, que veio em carne para suportar, para interceder por nós, pelos nossos pecados, e assim nos purificar, né, para nos apresentar santos e inculpáveis diante de Deus, porque Deus é santo e vive em santidade, e por essa razão nós também devemos buscar a santidade. É difícil? Mas com Jesus nada é impossível. Vamos adiante. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e ele disse: Achamos Messias, isso é o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João? Será chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael. Ele disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Vem e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita em que não há falsidade. Então Natanael, com a cultura, com o aprendizado dele, ele veio perguntar: de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Bem, foi de Nazaré que o nosso Senhor, Deus Filho, veio, nosso Jesus de Nazaré. Então, Jesus inclusive falou: olha, ele é um verdadeiro israelita em que não há falsidade. Mas de fato Natanael conheceu Jesus, e Jesus falou com Natanael, e Natanael viu que Deus, Filho, veio em carne, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Perguntou Natanael: de onde me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que vi debaixo da fogueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sim, Deus Pai concedeu Deus Filho, o poder, e a honra e a glória de ser inclusive adorado por anjos, como de fato aconteceu inclusive no nascimento de Jesus em carne, porque Deus é amor, Deus compartilhou do amor com Deus Filho também é amor. Então, sejamos também amor, que isso também será pregado aqui nessa mensagem. Em João capítulo 3, versículos 3 a 7, depois versículos 12 a 21. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, por que eu estou falando do novo nascimento? Porque, embora tenhamos até a idade avançada, se nós não nascermos de novo, entendemos que somos pecadores e que precisamos frutificar os frutos do reino, que são frutos imperecíveis, que são frutos alicerçados em Jesus, relativos à bondade, à honestidade, relativos à gratidão, relativos a frutos do reino, nós teremos uma expectativa de juízo e fogo sobre nós. Então, a ira de Deus ele está sobre aqueles que não são de Jesus. Então, por essa razão, nós temos que buscar o reino da luz e buscar nos aproximar de Jesus para sermos filhos dele, irmão dele, para sermos dele, para assim podermos estar no reino eterno dele. Então, vamos adiante. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar na segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aqui já está se falando da profecia da crucificação, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, Deus enviou Deus Filho em carne ao mundo,
não para condenar o mundo, sim, Deus Filho, Deus carne, Deus homem, né? Deus Filho homem, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, não veio para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então vamos praticar a verdade, vamos para a luz, que é o nosso Senhor Jesus. Vamos fazer obras realizadas por intermédio de Deus em nós. Então isso é muito importante para cada um de nós. Dando prosseguimento em Romanos capítulo 10, versículos 8 a 14, mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isso é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Por essa razão estou aqui pregando também o Evangelho, gratuitamente por amor, para quem quiser e quem ainda está assistindo esse vídeo. Isaías capítulo 53, versículo 11. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Então, Isaías 53, também Antigo Testamento, né, mais um tesouro de Deus dado a nós, né, falando de Jesus, né, que ele sofreu sim a sua alma, a alma de Jesus sofreu, mas ele viu a luz e ficou satisfeito, e pelo seu conhecimento ele justificou muitos, e também levou sobre ele, né, na cruz, no madeiro, a iniquidade de nós pecadores que o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. Em Colossenses capítulo 2, versículo 3, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Então diz a palavra aqui que devemos fazer o quê? Purificar nossas vidas pela obediência à verdade. Obediência à verdade, e o que é a verdade? Quem é a verdade? Sim, a verdade é Deus Filho. Deus Filho nos trouxe os ordenanças, os mandamentos, as leis, né, do Novo Testamento para que venhamos a obedecer, né, praticar e fazer parte da verdade que é Ele, que é Deus, Deus Filho. Em Romanos capítulo 1, versículo 5, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar de todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então, essa obediência que eu falei anteriormente é uma obediência que é feita pela fé no Filho de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Em 2 João capítulo 1, versículo 6, e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. E o mandamento é esse, que vocês andem em amor. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, eu já citei anteriormente, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Então, sabendo que Deus ele sonda, esquadrinha até nossos pensamentos, então busquemos cada vez mais as coisas do alto, as coisas de Deus. Façamos as boas obras que agradam ao Senhor e o Criador. São obras que não vão se perder com o tempo, não vão envelhecer, porque são obras eternas, são obras que elas não se corrompem. São obras alicerçadas nele, alicerçadas em Jesus Cristo. Então, mais uma vez eu desejo a cada um uma semana abençoada, que Deus possa guardar você de todos os males. E muito obrigado por ter ficado até aqui. Jesus te abençoe.